Bem, pessoal, a nossa resposta imune ela é dividida em imunidade inata e imunidade adaptativa. A imunidade inata ela é composta pelas nossas barreiras epiteliais que vão impedir a entrada de micro-organismos diretamente no nosso corpo, as células fagocíticas, como neutrófilos e macrófagos, que vão fagocitar os micro-organismos, é formada também pelas proteínas do sistema complemento e as células NK, as células natural killer, que são as células que vão destruir as células que estão infectadas por vírus, patógenos intracelulares e até mesmo algumas células cancerígenas. E a nossa imunidade inata é a nossa primeira linha de defesa contra os mais diversos possíveis patógenos. No entanto, nem sempre a imunidade inata consegue eliminar o patógeno. E é por isso que a gente precisa de uma imunidade que se adapte especificamente contra cada patógeno. E aí a gente vai ter a imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa ela vai ser composta pela imunidade humoral e imunidade mediada por células. Os linfócitos B são eles que vão fazer a imunidade humoral. Bem, essa imunidade humoral, pessoal, ela vai ser mediada por proteínas solúveis, que são chamadas de anticorpos. Bem, como é que os linfócitos produzem esses anticorpos? Primeiramente, eles reconhecem um antígeno, sofrem um processo de expansão clonal e se diferenciam em células que são chamadas de plasmócitos. E aí, eles começam a produzir esses anticorpos que vão fazer a opsonização do micro-organismo e, por fim, destruí-los. Já os linfócitos T, eles fazem parte da imunidade mediada por células, também chamada de imunidade celular. Bem, eles reconhecem um antígeno através do auxílio de células apresentadoras de antígenos. Eles também sofrem um processo de expansão clonal, no entanto, eles não produzem anticorpos. Eles reconhecem, por exemplo, as células ali que estão infectadas por vírus e induzem a morte celular nessas células. Bem, é importante salientar, pessoal, que os linfócitos B e T, eles reconhecem os antígenos através de receptores de membranas específicos para antígeno. Só que cada linfócito T ou B só consegue reconhecer apenas um antígeno. Só que como no nosso corpo a gente tem centenas e milhares, milhões de linfócitos T e B diferentes, a gente acaba reconhecendo centenas de milhões de antígenos diferentes. Bem, pessoal, e aqui a gente tem uma coisa que se conecta com as doenças autoimunes. Como os linfócitos T e B, eles vão ter receptores que são feitos através de rearranjo gênico, e esse rearranjo gênico é feito ao acaso, não é de se surpreender que alguns linfócitos, B ou T, acabem reconhecendo antígenos endógenos. Só que o que acontece? A gente tem mecanismos, o nosso corpo tem mecanismos que vão eliminar esses linfócitos que consigam reconhecer antígenos endógenos. Só que em algumas pessoas, esses linfócitos T ou B que reconhecem antígenos endógenos acabam escapando desse sistema de eliminação. E aí, como a gente vai ver em aulas futuras, com alguns mecanismos a mais, essa pessoa pode acabar desenvolvendo uma doença autoimune. Bem, como a gente falou anteriormente, o linfócito T ele não reconhece diretamente o antígeno. Ele precisa de células apresentadoras de antígenos. Quem são essas células? Podem ser células dendríticas, macrófagos ou até mesmo células B. Só que essas células apresentadoras de antígeno não chegam lá, olha aqui linfócito, está aqui o antígeno, reconhece ele aí. Não. Ela vai apresentar esses antígenos através de receptores de membranas específicos. São conhecidos como moléculas de MHC. Existem duas classes principais de moléculas de MHC. O MHC de classe 1 e o MHC de classe 2. O MHC de classe 2 ele vai apresentar antígenos extracelulares. Como a gente consegue ver aqui no exemplo, a gente tem uma bactéria extracelular. Essa bactéria extracelular é fagocitada por essa célula. Logo depois, essa célula fagocitada é destruída. Os antígenos são processados, quebrados. E aí vem a molécula de MHC aqui dentro, MHC de classe 2, pegam desse antígeno. E logo depois essa célula pega esse antígeno com a molécula de MHC aqui grudado, e expõe aqui na membrana dela. Então a gente está aqui, MHC de classe 2, expondo o antígeno em sua membrana.
E o MHC de classe 1, professor? Já o MHC de classe 1, ele vai apresentar antígenos intracelulares. Ou seja, se a gente tiver uma bactéria intracelular, essa bactéria intracelular é processada, né? Os antígenos são processados, são colocados aqui na molécula de MHC de classe 1. Essa molécula de MHC de classe 1 contendo o antígeno agora é exportada para a membrana plasmática da célula. Bem, pessoal, como eu falei para vocês, a molécula de MHC de classe 1 ela vai exibir antígenos intracelulares para os linfócitos T. Só que eu quero que vocês entendam agora que não vai ser para qualquer linfócito T. Essa molécula de MHC de classe 1 ela vai apresentar esses antígenos para um linfócito T específico, que são chamados de linfócitos T-CD8. Já já eu explico para que serve esse linfócito T-CD8, tá bom? E o MHC de classe 2, pessoal, ele vai apresentar peptídeos, né, antígenos extracelulares, mas não é também para qualquer linfócito T. É para um linfócito T que é chamado de linfócito T-CD4, que vai se diferenciar em linfócitos T auxiliares. E aqui do lado, a gente tem um esquema mostrando como essas células apresentadoras de antígenos mostram os antígenos para os linfócitos T. A gente tem aqui, ó, a membrana plasmática da célula apresentadora de antígeno. A gente tem aqui a molécula de MHC de classe 2, no caso desse esquema. A gente tem um antígeno aqui, essa bolinha amarela. E aqui a gente tem a membrana do linfócito T e aqui as proteínas reconhecendo o antígeno. É aqui nesse slide que a gente vai entender as diferenças entre o linfócito TCD4 e o linfócito TCD8. Bem, a gente tem aqui uma célula dendrítica, uma célula apresentadora de antígeno. Ela está com o antígeno aqui na membrana através de uma molécula de MHC. Se for uma molécula de MHC de classe 2, ela vai mostrar, né, esse antígeno para os linfócitos TCD4. Os linfócitos TCD4 sofrem um processo de expansão clonal, se diferenciam em células T efetoras, elas vão migrar para a corrente sanguínea e chegar até o local da lesão. Aqui no local da lesão, né, como elas são células T auxiliares, elas vão induzir que células fagocíticas comecem a fagocitar muito mais esses micro-organismos no local da lesão e também produzir mais citocinas para induzir mais a inflamação ali naquele local, além de ativar macrófagos e, por fim, causar a morte daquele micro-organismo específico. Bem, pessoal, e aí, se essa célula apresentadora de antígeno estiver carregando o antígeno através de uma molécula de MHC de classe 1, ela vai apresentar esse antígeno para os linfócitos TCD8. E esses linfócitos TCD8, eles vão se diferenciar em linfócitos T citotóxicos, que por sua vez, né, vão migrar para a corrente sanguínea e chegar até o local de infecção. E aqui no local da infecção, esses linfócitos T citotóxicos vão em busca das células que estejam infectadas por esse parasita intracelular. Eles vão encostar na membrana dessa célula e dizer, ó, célula, você está infectado por um parasita aí, você vai ter que morrer. E aí ele vai induzir a morte celular nessa célula através da apoptose. Então, basicamente aqui, pessoal, a gente tem um resumo da imunidade celular. Bem, professor, e a nossa imunidade humoral? A imunidade produzida pelos linfócitos B. Então, aqui, ó, a gente tem o linfócito B virgem reconhecendo um micro-organismo. Só que para esse linfócito B se diferenciar em células, né, se diferenciar em plasmócitos posteriormente, ele precisa ser ativado com o estímulo das células T auxiliares, tá? As células T auxiliares vão produzir algumas citocinas também que podem e vão, né, ativar os linfócitos B que tenham reconhecido ali algum micro-organismo. Então eles sofrem um processo de proliferação. Essas células, né, primeiramente produzem o IgM, que é a primeira classe de anticorpo que vai ser produzida. No entanto, algumas dessas células vão produzir o IgG, que é uma classe, né, de anticorpo mais tardia, no entanto, muito mais específica para aquele micro-organismo. No fim da infecção, a maior parte dessas células são mortas. No entanto, algumas dessas células B que expressam IgG de alta afinidade, elas vão ser selecionadas e vão se transformar em células B de memória. E aí, caso esse paciente entre em contato novamente com o mesmo patógeno, ele vai conseguir produzir o IgG muito mais rápido, além que esse paciente ele vai se livrar muito mais rapidamente dessa infecção secundária.
Bem, pessoal, se vocês quiserem adquirir os livros que eu utilizei para essa aula, eu vou deixar o link dos livros aqui nos comentários. Bem, eu fico por aqui, muito obrigado e até a próxima!